Quem não entrou, quem está aqui não precisa mais sair. Sim, este tem mais seguidores. Veja só, eu devia estar a fazer live aqui. Se esse tem 46 mil. Hã? Não, já não está mais em direto. Já terminou. Já comecei outra live também lá no Mário Marcos. Não estamos mais no deserto. Pô. Não precisou de desligar essa aqui. E entrei numa outra. Ó, Kumbana, entraste na... Eu disse, os que estão aqui não precisam mais sair. Só aqueles que não acharam essa. Que vão entrar aí, mas pronto. Depende agora de cada um, né? As duas estão em ação, tá? Nenhuma vai sair do ar. Oh, isto é simplesmente maravilhoso. Ah, aqui é melhor, né? Sim, porque está lá o meu nome. E o meu nome já é uma marca. Agora é Mário Marcos. Pronto, ficou conhecida aquela, mas há pessoas que facilmente conseguirão entrar aqui por causa do meu nome. Quando ver Apóstolo Marcelino, vai dizer, ei, já ouvi falar desse camarada. Esse camarada. Alguém me perguntou como poderia acreditar em ti? Ou então, sei lá, com que palavras que ele fez essa pergunta. Se até os falsos profetas também operaram milagres. E eu lhe disse, vai orar a esse Deus que tu dizes que é teu Deus. Dobra o joelho e diga, ó Senhor. Há um homem que está a mexer com o mundo. Há um homem, dormimos e acordamos, se tornou famoso. E ele opera muitos milagres. Tem autoridade sobre o tempo. Mexe com o tempo. Mexe com a natureza. Cura as pessoas só com a sua palavra. Quando ele assopra a milhares de quilômetros, as pessoas são curadas. As pessoas que lhe tocam são curadas. As pessoas que olham para a sua fotografia são curadas. As pessoas que estão nas trevas, que olham para ele, morrem na hora. Apanham crise, apanham ataque cardíaco, um AVC, sei lá, tico-tico. Caem no chão, vai no hospital, morre. Uns ficam com respiração afogante, outros apanham desenteria, sei lá, desarranjo, mal-estar, desespero, enfermidades de várias ordens, depressão. Fala o que lhe apraz. Desde 2011, são quantos anos? 11, 25, 26... 14 anos, 15 anos, pô. Há 15 anos ele fala, ninguém lhe responde. Uns morreram sem lhe responder, como o Charles Bois. Charles Bois era meu que, né? Minha brincadeira. Eu estava para dizer meu brinquedo. Ok. Charles Bois era meu brinquedo. Brincava com ele. 15 anos depois, ninguém conseguiu lhe responder. Então, mas será que ele quem? Fala comigo, Senhor. Mostra-me, meu Pai. Eu sei que não te conheço. Se for uma pessoa sincera, não é esses pentecostais aí e religiosos que não conhecem a Deus e pensam que conhecem. Então, como efeito deste indivíduo,
que dormimos e acordamos cheio de poder. Dormimos e acordamos o homem poderoso. Substituiu todos que nós um dia consideramos como poderosos. Uns morreram e os que vivem sumiram. Desapareceram da cena. Tornaram vexame. Quem é este homem? É do diabo ou é de Deus? Sim, essa pergunta é boa. Para você não ficar a falar à toa, para não julgar segundo a aparência dos teus olhos, que os teus olhos te mostram. Jesus disse para não julgarmos segundo a aparência, ou na aparência, com a aparência, mas sim pela reta justiça. E a reta justiça é através de Deus, através do Senhor. Isto é, testemunho do Senhor ou contra-testemunho. Ou então, o Senhor confirmar que este é meu filho amado, em quem me tenho comprazido, ou então eu não conheço ele. E acabou. Essa é a reta justiça. Você pode julgar, não é você que está julgando, você está a repetir o que te falaram. Se eu repito o que Deus me falou, que este aqui é falso profeta, eu não estou a julgar ele, porque eu estou a falar a verdade. E agora, se as pessoas, infelizmente, não são sábias, não têm a mente de Cristo, não são lúcidas, são idiotas, tolas, como animais irracionais que são postos ou então caçados, capturados, né? Nas armadilhas dos caçadores, infelizmente. Só que esse caçador, quando ele te caça, já não te larga. E a cadeia deles é eterna. E agora, como julgar o que é verdadeiro? Como julgar o que é verdadeiro e condenar aquilo que é verdade? E se for verdade? Não, calma aí. Há 4 anos atrás, eu tive uma contenda com uma igreja de Angola. Uma igreja, sei lá, tá há quantos séculos, ou décadas, sei lá, não conheço a origem deles também. O princípio. Apesar que elas estão em ilhas, cada nação tem a sua, como é que se diz? Sua igreja, são independentes, elas vieram da América, desceram no Brasil e Portugal, e depois vieram ou foram para todas as nações. Então, eles acham que eles são os donos do poder. Eles achavam que eles eram a única igreja poderosa. Porquanto eles diziam assim, e ainda dizem, nós cremos nas evidências do Espírito Santo. Então, quando eles se apareceram, encontraram as igrejas tradicionais, já não acreditavam mais nas evidências do Espírito Santo, ou então nos dons. Estou a falar das igrejas tradicionais. Já não acreditavam mais nos milagres, no poder de Deus. Hoje, para eles, o poder de Deus foi ontem, e hoje Deus não precisa manifestar o poder, nem evidência, aqui é só conhecimento e acabou, e pronto. Então eles vêm com falso poder, enganam o povo, aparecem com falso poder, com falsas evidências, isto é, com dons do diabo, ou então imitados, mas que não são dons do Espírito Santo. E conseguiram enganar o povo. E como conseguiram? Então as pessoas que se esforçavam para meditar nas Escrituras, eles chegavam e viam que os únicos que falavam do poder eram eles. Os únicos que ainda falavam dos dons, ou então das manifestações do Espírito Santo, eram eles. Que os antigos já tinham desaparecido no tempo, no tocante ao poder de Deus. Então a terra teria se alegrado e acharam que apareceu o avivamento, as evidências voltaram. Afinal de contas, era em porco e javali. Um vivia na mata e outro vivia no bairro. Mas tem a mesma natureza, as mesmas características, os mesmos hábitos, tudo igual, igualzinho. A única diferença é o habitat. Modo de vida é tudo igual. Sujidade, comida, tudo igual. Somente o habitat.
Um vive na floresta e outro vive no bairro. E o povo acreditou nesse que vive na floresta e disseram, não, esse é limpo, o do bairro é sujo. Disseram, não, aqueles do mato estão diferentes. Aqueles são limpos, esses são sujos. Esse fezes come fezes, aquele não come fezes. Não, se você trazer fezes lá na mata, ele também vai comer. Agora, veja, feito isso, esses javalis que enganaram o povo com as evidências do Espírito Santo, com as manifestações do Espírito, com os dons. Quando aparece um desconhecido na terra, chamado Marcelino Mário Bento, de Macocola, e vem com a eficiência na palavra, com operações do Espírito Santo, com a mensagem da cruz, eles acharam que era uma ameaça, pois eles geraram muitas serpentinas, geraram muitos filhos também, por isso eles não se preocuparam com os filhos que eles foram gerando. Estou a falar filhos que acreditam nas evidências do Espírito, como eles, os chamados neo, de várias formas. Neos acrescentados com coaching, neos acrescentados com adivinhação, neos não sei o que, com um bocado de tradicional. Tem vários filhos que eles geraram. Ouviu? Os neotradicionais. Quem são os neotradicionais? São neo-pentecostal, mas porém com a matriz tradicional. Ou então tirou um bocado daqui, tirou um bocado daqui. E eles disseram que fizeram o útil ao agradável. E tem os neos que tomaram as filosofias americanas, juntaram, que é o tal chamado as teologias da prosperidade, pegaram outros, geraram outros filhos recentemente, que são neos, mas com a matriz africana. Isso é o espírito da adivinhação, que é muito fértil na África, e eles chamaram isso de profecias. As profecias, esses são neos, têm as adivinhações, têm o coaching. Esses tiraram, aproveitaram da mãe, da filha mais velha, e ela também inventou o que é dele, que não é coisa nova, ou então implementou o que já existia há muitos anos, há muito tempo. E assim pronto. Quando nós aparecemos, eles acharam que nós éramos também uns filhos gerados por eles, que tínhamos uma linha, e eles investigaram qual era a linha desse que aparece hoje, se é 100% pentecostal, se é um neo, e se é neo, qual é a direção dele, o neo tradicional, ou neo prosperidade, ou neo adivinhação. Eles viram, não acharam nada, nem neles, nem semi-tradicional, nem a prosperidade, o coaching, nem tampouco as adivinhações. E eles disseram, então, mas se ele não é isto, de quem é filho? Como é que ele foi obreiro da Igreja Universal e não tem o coaching, que é o pentecostalismo, e também o coaching americano, que é a mensagem da prosperidade? Deus vai te fazer rico. Tu és médio ouvidente, você é homem forte, você é grande. Bajular as vítimas para lhes explorar. Tu podes. Mas se ele veio dali, como é que não tem nada dali? Não tem nada de nós. Não tem nada dos africanos. Do T.B. Joshua, que é o líder desse movimento aí. Dos tradicionais, idem. Qual é a origem dele? E eles começaram a investigar. Primeiro fizeram investigação se eu tinha envolvimento com as trevas, como eles têm. Não acharam negruras nenhuma. Não acharam um pai espiritual. Não acharam um macumbeiro que reivindica ter me dado poder.
não acharam uma origem fraudulenta, não acharam nada. Mas como os humanos são obstinados, mesmo descobrindo que a verdade está nessa pessoa, neste homem, eles chocam com a verdade. Sempre foi assim. Mesmo sabendo que é verdade. Eu vejo aqueles que investigaram Jesus e descobriram que verdadeiramente ele operava, que era enviado do céu, que não havia mistura, não havia trevas como eles, mas mesmo assim não se renderam e disseram: este homem opera muitos sinais. Se nós deixarmos ele assim, então todo o povo vai crer nele. E vão vir os romanos e vão nos tirar não somente a nossa terra ou a nação, e também o nosso lugar que é o templo. Por isso precisamos fazer alguma coisa. E no meio deles se levantou um que disse: não sabeis que convém que um homem morra pelo povo para que a nação não pereça? E assim, com essas palavras, condenaram à morte o Filho de Deus, mas estavam a cumprir as Escrituras. Convinha que alguém morresse pelo povo para que o povo não perecesse, não somente a nação e todos os povos da terra, claro. Então a história se repete. Hoje também foi a mesma coisa. E esses aqui, mesmo sabendo que não havia nada de falsidade, que os milagres aconteciam e que não eram da parte das trevas, porque a investigação foi apurada, não somente eles e todos eles, todo o sistema participaram da investigação, todo o sistema procuraram saber a minha vida, todo o sistema viajaram, procuraram os magos, os grandes marabus, para lhes dar a informação a respeito de mim. E todos eles falavam em uníssono. Todos os marabus falavam a mesma coisa. Esta voz não é da terra. Esta voz é de cima. Cuidado a quererem lutar contra a voz de cima. Se vocês se levantarem contra ele, vocês todos vão morrer. Porque ele não tem nada da terra. Não tem nada de michorda, não tem nada de fios, não tem nada das trevas, não tem nada de falsidade, não tem nada de fermento velho. Tudo é limpo. Mas mesmo assim, quando eles vieram, ousaram ainda enfrentar, mesmo sabendo, é verdade que eles também, por causa do que lhes informaram, não chocaram fisicamente, diretamente comigo, por causa do que se aperceberam, tiveram medo, mas ainda assim, com palavras, chocaram comigo. Usaram palavras, então entraram em ação, contaminaram o povo, enviaram agentes, quer o sistema, o pai deles, como as próprias igrejas, cada igreja mandou seus agentes. Está aí, está cheio. Os pentecostais infiltraram pessoas, o sétimo dia infiltraram pessoas, os adventistas são esses, tocuistas, universal infiltraram, é muita infiltração. E assim entraram para a guerra. São feiticeiros, macumbeiros, satanistas que vieram para combater o homem de perto, porque combater o homem de perto chega a ser vantajoso do que de longe. E assim insinuaram o povo, contaminaram os corações das pessoas que já estavam contaminadas. Digo contaminaram, dizendo que eu era do maligno, mentindo. Eles sabiam que eu não era do maligno, mas disseram que eu era do maligno. Eles sabiam que eu não prego heresias, disseram que eu era um herege. Eles sabiam que os milagres aconteciam, disseram que os milagres eram falsos. Primeiro disseram que não existiam, que ele paga dinheiro para as pessoas testemunharem. Depois a multidão dos milagres aumentou, sabiam que o povo ia questionar isso tudo, ele paga isso tudo. Então disseram: não, acontece, mas é da parte do diabo. A história se repete. Aqueles inimigos que estavam a pressionar o ex-cego fizeram a cabeça dele para não acreditar que ele que lhe curou. Fizeram tudo para que o rapaz não acreditasse que ele que lhe curou. Fizeram tudo para o rapaz acreditar que Deus é que lhe curou. Mas o rapaz era inteligente. Tá bom, Deus me curou, mas quem é que me tocou? Não foi ele. Acha que porventura Deus usaria um pecador para curar um cego de nascença?
E eles viram, não adianta mais nada. Não há recursos para podermos convencer esse mancebo. A única coisa é somente lhe expulsarmos. Mas para expulsar precisamos de ter uma causa. Então lhe fizeram uma pergunta: para ti ele é quem? E ele disse: para mim ele é um profeta. Então foi suficiente. Então a partir de hoje, porque você reconhece que ele é profeta, sendo um falso profeta, você está a ser herege como ele é o herege. Então está expulso. Nunca mais queremos te ver no templo. E tinha documento. Você não pensa que é expulsão com a boca. Eles expulsavam. Seguia trâmites legais, processo disciplinar. Depois o sumo sacerdote, sei lá quem é que assinava, se é o ancião, sei lá, o príncipe do povo, assinava que o homem estava excomungado, estava expulso, estava desqualificado, estava, como é que é, no aniversário chamam o quê? Tem um nome que no aniversário se chamam, quando o pastor lhe tiram, na União Católica, descomungar. O rapaz foi descomungado. E ele deu glória a Deus, permaneceu em casa. Não poderia ir nem no sábado, nem na lua nova, nem no Pentecostes, nem não sei o que, porque senão seria preso. Estava a violar o decreto do príncipe. E o rapaz não foi na conversa. Ok? Então a história se repete. Falaram a esse povo que eu era tudo isso. Falso profeta, feiticeiro, herege, manipulador, faz da igreja dele uma cadeia, as pessoas foram escravizadas, ele os prendeu, os manietou, hein? As mulheres lhes transformou em velhas. Tudo isso. Ninguém falou das mulheres que vieram prostitutas, que deixaram de ser prostitutas. Ninguém falou dos jovens que vieram drogueiros, bandidos, que hoje são homens honestos, trabalhadores, como diz o brasileiro. Um homem trabalhador. Pessoas, famílias que andaram, tudo isso, doentes, cativos, que foram libertos, viciados, bandidos, delinquentes, prostitutas, casamentos destruídos que voltaram em homens que voltaram a ser pais verdadeiros para cuidar das suas famílias. Se esqueceram disso, então usaram das mentiras. Mas Jesus já advertiu você e eu que vosso nome será chamado de mau. E quando isto acontecer, vocês devem se alegrar, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois também os antigos fizeram o mesmo com aqueles que andaram com Deus e não aceitaram se vergar as mentiras deles e lhes chamaram de maus. Quer dizer, nós não somos primeiros. Jesus lhe chamaram de mentiroso, de falso, demônio, Satanás. Então, feito isto, eles pensaram que poderiam vencer essa batalha. Pensaram que poderiam evitar o crescimento do homem, porque o propósito era esse. Houve uma reunião, isso aconteceu, isso é uma história. Não é uma história antiga, é recente. Houve uma reunião onde se congregaram as lideranças e disseram: ninguém pode negar isso, que o homem está a operar muitos milagres. A única coisa é parar o homem. Senão vamos perder o povo todo. O povo está doente, o povo está a sofrer. Quando eles descobrirem, então eles todos vão lá. Como fica o nosso pão? Como fica as nossas igrejas? Então precisamos agir. Nós falamos do poder, mas não existe poder. Falamos das evidências, mas as evidências não existem. Ele fala do poder e mostra o poder. Fala das evidências e as evidências são evidentes. E o povo não é estúpido, não. Precisamos já fazer a cabeça, manchar e colocar, comparar ele como o diabo. Assim vamos evitar o povo ir para lá. Não somente o povo não vai para lá, e vamos também conseguir esvaziar os que já estão. Então, fizeram há 4 anos atrás. Atacaram em massa. É incrível. Orientaram as páginas, orientaram os grupos, orientaram homens, criaram comissões. Ataquem, mas nos altares, silêncio. Viu a estratégia dos bandidos? Nos altares, um ou outro que pronunciou-se,
no altar, mas a maioria falavam nas redes sociais e fora dos altares. Eu tenho certeza que foi uma recomendação. Ninguém fala disso no altar porque muitos não lhe conhecem, senão vão querer lhe conhecer. Vão querer provar que eles estão a ouvir. Quando mais ou menos um pastor, uma ovelha ou um membro fosse perguntar no pastor, o que tu fala disso? Aí, como não é no altar, em off, ele dizia, não segue esse homem, esse é maluco. Esse é um perturbado, esse é bruxo. E o povo, como é cego, que segue condutores cegos, acreditaram nos cegos condutores. E o povo criou ódio. Com a ajuda de Satanás, seus corações foram visitados com muito ódio. É o ódio contra mim. Aleluia. É muito ódio. É muito ódio, muita mágoa, ira. Se eles pudessem, poderiam me matar. Aliás, isso não faltou às tentativas. Foram na igreja homens armados para me assassinar. Fizeram tudo, fizeram vai e vem, mandaram mensagens, ameaçaram. Vão matar você. Você está a se meter com a igreja poderosa. Nós temos aliança com o Estado. O Estado vai te fechar, vão te matar, serás assassinado. Essas mensagens todas eu recebi. Recados e não sei quem. E eu os desafiei em nome do Senhor dos Exércitos. Eu os carreguei no Carmelo. Eu disse, veremos quem vencerá essa batalha. Passaram 4 anos. Não preciso perguntar quem é que venceu a batalha. É visível. Alguém vai dizer, eles estão de pé e tu estás de pé. Então, você ainda não venceu. Não, é que eles pararam e eu continuo a falar. Então, eles perderam a batalha. Por que eles se calaram? Não conseguiram embate? É como mais ou menos numa competição, o outro continua a correr, você parou, você perdeu. Ainda que estejas vivo, mas você perdeu. Então, isto é o que aconteceu entre vocês. E nos vossos dias. Então se cumpriu a palavra de Deus. Sabe o que Paulo fala a respeito de Jesus? E tendo sujeitado os principados e as potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. É o mesmo que eu fiz aos príncipes do povo caído, príncipes corruptos que conduzem, guiam um rebanho corrupto. Eu lhes expus publicamente, triunfei sobre eles. Foram envergonhados diante das ovelhas que eles capturaram. E muitos daqueles que ouviram das suas bocas que eu era falso e tudo, já mudaram de maneira de falar e pensar. Reconheceram que eles aqui estão errados, falidos, que o homem é verdadeiro. E muitos já estão vindo. Entre eles, muitos já mudaram de direção. Só falta chegar a hora de virem. Estão em silêncio. Muitos já, até entre os pastores, estamos a viver os mesmos dias com o Aleluia do Emmanuel, em que muitos dos sacerdotes confessavam a fé. Muitos dos príncipes acreditavam, mas não falavam abertamente por causa do medo de perderem as garantias e também de serem mortos. E muitos pastores estão nessa condição. Já se renderam às evidências da verdade que está no homem. E a verdade com poder. Não é verdade que só de boca, como eles falaram. Nós falamos do poder e apresentamos o poder. A evidência está aí. Palavra poderosa, que opera eficazmente, mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes. Essa é a palavra que nós pregamos. E Paulo disse, quando fui ter com vocês pela primeira vez, porventura eu vim falar de quê? De palavras de sabedoria persuasivas, de sabedoria de homens. Eu vim ter com vocês com filosofias, com histórias, com anedotas, com naquele tempo, contar a história da Bíblia. Não, eu trouxe o poder de Deus, o poder de Cristo. A minha palavra, sim, consistiu em demonstrar o Espírito e o poder. Isto é sabedoria do alto. Vocês provaram isso. Eu falei e mostrei. Operei ao vivo. Palavra se cumpriu. A palavra, aleluia, foi forte entre vocês e poderosa aos vossos olhos.
Que coisa linda, pá. Paulo desafiou a igreja. Quem diz o contrário? Eu fui ter com vocês usando filosofias, histórias, anedotas. Não. Eu vos apresentei Cristo. E esse Cristo que ressuscitou não que está morto. E se ele ressuscitou, seu poder é evidente. E eu vos mostrei isso. Que verdadeiramente ele ressuscitou. Porque ele manifestou o seu poder nas minhas pregações, nos meus ensinos, na obra que ele me deu para realizar, no evangelho que eu tenho pregado. Preguei-vos um evangelho que consiste em demonstrar o Espírito e o poder. Oh, aleluia! E o povo que tinha se tornado carnal, que é da igreja de Coríntios, porque havia muita divisão, muitas guerras, muitos infiltrados no meio deles, entendeu? Não, verdadeiramente, quando vieste ter conosco, tu não vieste com palavras da sabedoria dos homens. Tu vieste com o poder do alto, com o Espírito e poder. Sua palavra consistiu nisso. Nós vimos com os nossos olhos, experimentamos isso. Vidas foram transformadas, doentes foram curados, cativos foram libertos. Este é o Evangelho do alto. Não é somente prometer. O Evangelho das promessas. Existe o Evangelho das promessas. Existe o Evangelho das promessas. E essas promessas são dadas aos pobres. E os pobres acreditam nessas promessas. E os pobres, em vez de ficarem ricos, saem da pobreza para um degrau a menos abaixo. E se tornam miseráveis. E de miseráveis para frustrados. E de frustrados para incrédulos. Isso que nós temos. Povo todo incrédulo. Já não acredita mais em Deus. Porque foram decepcionados. Meu nome é blasfemado por causa de vocês. Agora já não é mais meu nome. Meu nome é escandalizado por causa de vocês. Não pelos gentios, pelos que antes eram domésticos, que se tornaram agora selvagens. Ou então aqueles que acreditaram ontem, que hoje já não acreditam. Ficaram escandalizados porque não passaram de promessas falsas, publicidade enganosa. E assim tentaram, fizeram pior, né? Fizeram pior, tentaram atacar a verdade. Tentaram combater contra o que é verdadeiro. O verdadeiro nunca perdeu batalha. A verdade sempre triunfou. Quero agora como no dia de juízo. Vai sempre triunfar. A verdade se abaixa, se esconde, se humilha, se faz pequena para caçar os seus oponentes e opositores. E quando eles se abaixarem, seus opositores começam a festejar, a pensar que venceram a verdade. É assim que aconteceu há 4 anos. Vocês pensaram que vocês venceram. Vocês impediram o crescimento da igreja. As pessoas me odiaram. Tentaram desvaziar a igreja. Não conseguiram, mas ainda assim manteram, manteram tudo estático, porque o povo ficou escandalizado com a verdade. O povo acreditou que o que vocês lhes falavam era verdade. 4 anos depois, o que é que vocês esperam agora? O que vocês esperam é esse povo que vocês temeram perder, que vocês vão perder. Pois a palavra de Deus é verdade. Sim, o receio do homem lhe armará laço. E o que eu temi, isto me aconteceu. Podem esperar que o que vocês temeram vai vos acontecer. O vosso receio se tornou laço no vosso caminho. Vocês vão cair nessa armadilha do vosso receio. É o que vocês temeram. E nós prosseguimos a marcha. 4 anos depois estamos a falar de ter sujeitado, glória a Jesus Cristo, a lua. Sujeitamos a lua. E estamos no sol. Nesses 4 anos houve trabalho. Alcançamos, aleluia, grandes atmosferas espirituais. Valeu a pena a vossa oposição. Foi o fermento nas 3 medidas de farinha. E agora eu dei a batida. Me esforcei no meio das lutas, no meio das injúrias, das calúnias. Prossegui a marcha. Meus joelhos não dei descanso. Meus olhos não dei repouso. Minhas mãos
não dei descanso. Sim, meu ventre não repousou. Meus olhos desfaleceram de tanto vigiar. Meu corpo emagreceu de tanto jejuar. Meus joelhos desconjuntados, tornei a dobrá-los. Minhas mãos cansadas, tornei a levantá-las. Oh, aleluia! 4 anos depois, sabe qual é o que é o resultado, o êxito? Nesses 4 anos, eu dominei 12 luas, ou então 12 dimensões da lua. Dominei o inferno. Aleluia! Glória a Jesus! Sabe, estou aonde? Estou a caminho da 3ª hora do dia. Estou a caminho da 3ª dimensão do sol. Digo a caminho porque ainda não cheguei lá. Faltando só um tempinho. Mas o caminho não é para a 3ª hora do sol. É para a 12ª hora. A plenitude do dia. O dia não tem 12. Até isso lhes fez confusão. Disseram que isso era heresia. Não existe na Bíblia. Não existe na Bíblia, ou vocês que não entenderam nada da Bíblia? Como assim não existe na Bíblia? O dia tem 12 horas. Todo aquele que anda de dia não tropeça. Uma é a glória das estrelas, outra é a glória da lua, outra é a glória do sol. Aleluia! Eis aqui a coroa das estrelas sobre a cabeça do homem. E em breve o homem terá a coroa da lua, porque o sol vai brilhar na sua 3ª hora. E depois buscaremos a potência máxima, a plenitude da glória de Deus, que é a 3ª coroa, a coroa do sol, na qual os reis vão se prostrar para poder pedir favor ao homem, com autoridade sobre eles. Sim, e erguendo a casa do Senhor no cume de todos os montes, para que todos os povos da terra possam concorrer a ela para buscarem a face de Deus. Viu? 4 anos de muita batalha. E nesses 4 anos nós tivemos êxitos. Batalhas vencidas. Sabe o que é sujeitar a lua, as 12 dimensões da lua, com muita porrada, muita luta? Sabe o que é sujeitar o inferno? Ou as portas do inferno não puderam prevalecer? Solta as ânsias da morte. Sabe o que é dar o pulo para o sol? Uma coisa inédita. Na Terra, ninguém viveu e alcançou essas dimensões pela primeira vez. E você vai dizer, olha só o herege. Sim, na Terra, ninguém esteve se movendo na Terra e alcançou esses níveis espirituais que eu alcancei. Ninguém. Aleluia. E quem fala a verdade, como dizíamos naquele tempo do comunismo, não merece castigo. Eu estou a falar a verdade. Ninguém alcançou essas dimensões vivendo na Terra. Estão a entender? Vocês estão espantados com o poder. Esse poder é o resultado das atmosferas espirituais que o homem alcançou. Sabe, eu vou vos explicar muito bem o que acontece no mundo do espírito. No mundo do espírito o que acontece é que quando o homem, aleluia, alcança um nível muito grande, esse mundo do espírito, quer do espírito de Deus como do diabo, é assim. Então ele tem autoridade maior também. E poder maior. E glória maior. Bom, quando se fala de glória, existem 3 glórias. Só quem desceu do céu pode trazer a glória de Deus na terra. Os outros só podem beneficiar da glória porque foi manifesta. Acabou. Ok? Isso é o reino de Deus. Quando o reino se manifesta o poder e a glória. Ok? Então são 3 glórias. E para trazer cada glória, tem que vencer os poderes que atuam naquele nível. Veja só, por exemplo, eu disse, vocês me atacaram quando eu tinha dominado 12 estrelas. Eu tinha dominado a 12ª estrela. E vocês me afrontaram. E naquela altura, vocês estavam a competir com o poder, então a invejar o poder que eu tinha recebido. Vocês chamaram esse poder de falso, não sei de que feitiço, todos os milagres que eram falsos. Ok, só que aquele era uma parcela do poder e da glória que eu recebi, resultado da vitória que eu tive.
Se vocês viram no livro do Apocalipse, vão ver que aquele homem que estava sentado em cima do cavalo branco, lhe foi dado um prêmio, uma coroa. Foi coroado. E lhe deram também uma arma para ir lutar com outros inimigos. Ou então, no livro do Apocalipse, você vai encontrar aquela mulher que tinha uma coroa de 12 estrelas. Porque não foi coroa da lua, ou então do sol, das estrelas. As estrelas é que estavam a brilhar na coroa. Eram 12. Estão a entender? 12 estrelas. Essa é a glória das estrelas. E para ter a glória das estrelas, você tem que dominar as estrelas. Eu teria dominado a glória das estrelas e vocês invejaram essa glória. E vocês difamaram essa glória. E vocês disseram que tudo era mentira. Vocês disseram que isso era do diabo. Ok. Só que como foi verdade, isso não mudou nada. As vossas mentiras não mudou nada. Porque aonde a árvore cair, onde vai ficar. A verdadeira bênção é que enriquece, não acrescenta dores. E é que provém do Pai das luzes. Ok? Eu recebi como recompensa dos meus 18 anos de guerra. Foram 18 anos na secura, 18 anos no deserto, 18 anos de lágrimas, 18 anos a carregar o amarelo, que é a frustração, o desânimo. Se vocês verem na vossa bandeira, você vai encontrar as 3 cores. Vai encontrar as 3 cores, as 3 glórias, as 3 batalhas, ok? As 3 fases. Coitado de vocês. Vocês estavam a lutar com aquele que teria vencido os escorpiões, as hostes espirituais da maldade. Aquele que sujeitou, abriu o primeiro céu. Como assim? 1700 anos depois que os céus se fecharam, apareceu um homem que voltou a abrir o primeiro céu em 2022. Pá! E caiu a glória de Deus. E o poder se manifestou. E as nações se abriram. Da fala portuguesa receberam esse evangelho. E o crescimento era visível. E vocês se espantaram. Mas o homem não anda. Como é que as igrejas estão a crescer assim? Porque o homem tem. Quem tem, tem. O homem recebeu a chave do reino dos céus. Não as chaves, a chave. Porque o reino dos céus está dividido em 3 partes. São 3 chaves. Ok? A chave da primeira parcela do reino dos céus, que é do primeiro céu, a glória das estrelas. Deixa, eu vou explicar muito bem. Isso não é para os filhos já sabem disso. É para eles que não entenderam nada. Agora, vocês ao virem combater aquilo que era meu prêmio, minha recompensa, vocês estavam a me ajudar para subir para outra glória. Agora entenderam, né? Lembre-se que em 2022 que eu vos falei, vocês estão a me ajudar. Me ajudem. Eu vos convidei até para me ajudarem. Vocês não sabiam nada. Eu precisava trabalhar para edificar a segunda casa. Eu já tinha edificado a primeira e também a primeira glória encheu a primeira casa. Mas eu precisava, segundo a minha vocação, edificar 3 casas, abrir 3 céus, alcançar 3 glórias, porque é o tempo do fim. Precisamos alcançar todo mundo. E você vê que na primeira glória só alcançamos algumas pessoas da fala portuguesa, quer em Angola como fora de Angola. Outras línguas nem se aperceberam. Só agora que outras línguas estão a perceber, enquanto estamos a caminho da segunda glória, ou então da glória da segunda casa, é que já muitos ingleses, franceses, sei lá, não digo espanhóis, são poucos, é mais inglês e francês, África nesse caso. E os africanos espalhados na diáspora, ou então no mundo, que falam inglês e francês. São milhões à espera da igreja. Ok? Vocês estão a ver quando o meu rosto, que nós chamamos mata-bruxo, chega num país como o Congo, a festa que estão a fazer nas casas, famílias, eles aí receberam esse evangelho.
acreditaram que eu sou Elias. Eles já começaram a beneficiar do poder de Deus, da glória de Deus. Estão a ver a manifestação do Espírito Santo. Um homem no Lubumbashi colocou o mata-bruxo no peito, sentiu, saiu da fotografia do homem virtude que entrou dentro dele. Ouviu? Não vim para falar o testemunho do meu rosto. Hoje só vim falar das atmosferas espirituais. Nem preparei. Mas eu precisava falar isso, porque vocês nunca entenderam isso. Então vocês combateram o meu direito. Estavam a combater para me tirar o que é meu, que eu trabalhei. Jacó não conseguiram lhe tirar o que ele trabalhou. Labão queria tirar os rendimentos de Jacó, dos 20 anos. E o que é que Deus disse a Jacó? A Labão: vais morrer. É melhor não falares nem bem nem mal a Jacó, senão estás morto. E fez bem. E chegou humilde. E fez paz. Sabe o que é que Jacó falou a Labão? Durante 20 anos eu te trabalhei na tua casa, dos quais 14 trabalhei para as tuas 2 filhas e 6 para o teu rebanho, isto é salário. 14 sem salário, os 6 com salário. E mesmo nesses 6 com salário, 10 vezes, não, você não entendeu, 10 vezes você mudou o meu salário. Se o temor de Isaac não fosse comigo, hoje estaria a voltar para a terra de Canaã com mãos vazias. Mas o meu Deus me abençoou, porque eu fui justo. Até o roubado eu devolvi, tirei do meu. O que as bestas despedaçaram, não te falei, tirei do meu, devolvi. Passei frio, passei calor. Sim, mosquitos se forem em Angola. Calor, a calma do dia, a solidão da noite. Lá no mato apacentar o teu rebanho. Com fidelidade, nunca te roubei nada. Tudo que eu comi é pelo meu suor. Até onde você não estava, eu fui fiel para contigo. Agora você quer me pagar o bem que eu te fiz por mal? Qual é o mal que eu te fiz? Por isso, o meu Deus te repreendeu essa noite. Labão estava envergonhado. A única coisa que ele fez era beijar as suas filhas e os netos e fazer um pacto com Jacó, um acordo. Desesperado, ele não foi para fazer acordo, não foi para matar e tirar tudo de volta. Trazer aquilo que ele dizia que eram filhos dele, trazer os seus filhos e matar Jacó. Olha o gatuno bandido. Agora está se esconder já na aliança. Ai, não maltrata as minhas filhas, você está a lhes levar, jura aqui, você não vai lhes maltratar. E Jacó disse: eu lhes maltrato, sou fiel, são minhas boas, eu trabalhei 14 anos, são meus pululos, pá, tá brincando? Ouviu? Eu paguei 30 moedas de prata para ele, 15 homens de cevada. É muito forte, né? Beijou as 2 filhas, beijou os netos e se retirou. E Jacó disse: retira-te, seu bandido. Aonde a árvore cair, aonde caiu, vai ficar lá. O que o homem semear é o que ele vai colher. E eu trabalhei durante 18 anos. Quando eu estava a trabalhar, vocês nem sabiam. Vocês e os que souberam estavam a me desprezar. Não estão aí? Então, tem muitos vossos companheiros me conheceram naquele tempo. Me desprezavam, chamavam o nome, diz que esse aqui não cresce, toda hora a jejuar, a orar, a igreja dele bem vazia. Não gosto de falar o nome desses antigos companheiros meus. Tem um momento que eu falei, mas não gosto, porque ainda existe o sentimento de gratidão e de amizade, apesar das traições e o resto. Mas já tivemos bons momentos, eu e eles. Ok? Estão a entender? Eles me desprezavam, diziam que eu era pobre, eu tinha implementado uma doutrina falsa de orar para jejuar e orar para buscar o poder.
que não precisava isso, precisava somente crer, que isto fazia parte do passado, Jesus Cristo e tudo isso. E eu lhes desafiei, mostrei, veremos, hoje está aqui. Estão todos envergonhados, ninguém fala de mim. Fingem que não me conhecem. Eu é que falo deles, eles nada. Se você ir no Onjá e perguntar, conhece o apóstolo Marcelino, ele vai falar, apóstolo Marcelino, eu acho que posso já ouvir falar desse nome. É mentira. Eu várias vezes ele me convidou, fui na igreja dele. Não para ir pregar. Para ir como ele também era um homem da igreja vazia, pelo menos eu levava lá os meus rapazes, ia preencher mais que o espaço das cadeiras vazias. Outro, o Rastro dos Anjos, fui também na casa dele, na igreja dele 2 vezes. Quando estava aqui no Mártir, ou Cacenda, e depois aí no Muro Bento, eu fui lá. Aí no Kikagiro, fui lá naquelas conferências que ele realizava, a convite dele. Eu estive aí, fui honrado, ele me honrou e eu tinha uma boa amizade com ele. Só que nesta caminhada, se dois não podem andar juntos se não estiverem de acordo. Sentia-se que ele queria mais a minha aproximação, mas eu tinha uma vida diferente dele. Ok? Eu até chamava ele, meu amigo, Horácio dos Anjos. Ok? Aquele que eu vos falava que eu não posso falar porque eu tenho tanto sentimento de gratidão por ele. Era ele. Já falei de alguém, disse, não posso falar. E eu gostava muito dele também. E ainda gosto dele. Amém? Glory to God, aleluia. Eu falava, tem um que eu não posso falar o nome dele. Hoje estou a falar abertamente. Parece que também já falei outro dia, né? Só tinha ficado chateado por causa dos discípulos dele, mas o discípulo não tem nada a ver com ele. Mas pronto, fica para lá. Fica para lá. E não pense que estou a falar aqui porque eu quero e não sei o quê. Não. Se quando eu não tinha, eles tinham, eu não fui lá atrás para buscar algumas coisas dele. Eles sabem. Não, eu não sou pessoa de mendigar, não. Hoje eu tenho tudo. Quem tem, tem. Eu tenho power. Eu tenho a glória. Então deixa, não estou a falar deles. Estou a falar desses que me atacaram. Aqueles nunca me atacaram. Esses que me afrontaram há 4 anos atrás. Chamaram-me de falso, mentiroso, enganador e não sei quem. E eu disse, vocês estão me ajudar. Vocês não sabiam qual ajuda que eu estava a me referir. Porque eu precisava continuar a caminhar na lua. Sair nas estrelas, eu precisava caminhar na lua. E aquela tribulação, as injúrias, era o combustível que me levou a chegar até a 12ª hora da noite. Eu marchei a noite toda. Aleluia. Marchei no mar. Percorri outros 120 quilômetros no mar. Depois que eu percorri 120 quilômetros em terra. Cheguei até o fim. Com a vossa ajuda. Vossa ajuda porque as vossas injúrias foram uma grande ajuda. Quando eu chorava, estava a caminhar. Quando eu estava a dizer ao Pai, eles estão a dizer que eu fiz feitiço. Justifica-me. Eu estava a caminhar. Vocês foram o motivo, sabe? Vocês não sabiam um segredo. Não, o segredo não é vosso, meu. Escuta muito bem. Eu entrei para 7 anos fechado. Não é por causa de vocês, mas aquele ataque que vocês me fizeram, Deus levou a me revelar o propósito. Quer dizer que Deus vos incitou para vocês me atacarem. E naquela tristeza, não digo agonia porque tinha paz, estava bem. Aquela tristeza com a paz do Senhor ninguém consegue tirar. Minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá.
Então somos atribulados, mas temos a paz do alto. Sabe, naquele período, eu recebi a revelação. Esse propósito começou às 12 horas. Depois que um rapaz, que até lhe conheci também no passado, um perturbado aí, um adúltero, que era, parece discípulo do Francisco, que mandou mensagem, olha, vamos te matar e não sei quem. E eu lhe ignorei, sei que eu não morro. Me matar? E eu fui dobrar o joelho para orar e recebi a ordenança aí. Esconda-te. O primeiro esconderijo era uma perca. Esse esconderijo de 7 anos. Já fiz no passado 70 semanas. Sabe quando é que eu me escondi? Quando eu perdi a antiga companheira. O que seguiu, esconda-te. Dessa vez, não passei vitupérios ou zombarias por me esconder. Uma vez passado, passei. Os meus vizinhos zombavam, disseram, viu? Querem abrir igreja, agora perdeu a companheira, até já desapareceu, fugiu, está deprimido, está escondido, está com vergonha. Eles não sabiam que eu tinha recebido ordenança para me esconder, para ficar fechado dentro de casa durante 1 ano e 4 meses e mais 10 dias. Eles não sabiam. E nesse período, em jejum, claro. Mas já desejava e não comi. E eles zombaram. Não digo essa vez, é para 7 anos, não zombaram por ter me escondido. Porque eles sabem que o homem, esse esconderijo é o perigo para eles mesmo. Então, eu recebi a ordenança às 12 horas, quando fui orar, depois que me mandaram a minha mensagem, a dizer que queriam me assassinar. E aí, pastor, o pastor a dizer que vamos te matar, vamos te assassinar. Eu lhe ignorei, eu disse, desafio você e o teu chefe. Mas ainda assim fui orar. 12 horas, recebi a ordem lá. Esconda-te. E eu não sabia para quando. Mas como eu já tinha um propósito projetado, um projeto, aliás, um propósito de ficar 90 dias de oração. Eu pensei, bom, eu acho que o Senhor está me mandando me esconder para aqueles 90 dias que eu votei. E comecei. Depois dos 90 dias, saí. Fiz acidente. Bati. E nunca tinha batido. Só me batiam. E eu achei aquilo muito estranho. Desde que conduzo, nunca bati. Como assim bati? E vim orar. Por que bati? E o céu me respondeu, porque você saiu. É para continuar. Eu não sabia. Então prossiga. Eu pensei que terminou. Continua. Para quando? Continua somente, depois vou te falar. Continuei. Depois me falou. 7 anos estão determinados para você ficar aqui. Por quanto você precisa vencer essa batalha toda no esconderijo. Vocês me ajudaram. Eu disse que vocês não conheciam esse segredo. Vosso barulho levou a ficar escondido. São 4 anos agora. Vou completar 4 anos já no próximo mês. Há 4 anos que eu estou fechado. Só orar e jejuar. Só saio no sábado e domingo. Não é para ir passear. Para ir no altar e voltar no quarto. Cada vez desci para vir fazer live, né? Desci agora, né? Eu não vivo aqui, vivo lá em cima. Só desço para vir pregar e depois volto lá. Ou então quando eu recebo meu filho, mas meu filho me visita, meu irmão e tal. E eu lhe despacho já, não penso que vai ficar aqui todo dia. Não recebo ninguém, não recebo visita. Só tem algumas pessoas que ficam aqui. O único dia que eu fiquei fora, durante muito tempo. Então a minha mãe, desde que fez acidente, nunca tinha vindo aqui, nunca lhe vi. E ele chorava, dizia, eu vou morrer sem te ver. E eu mandei chamar ele e seus filhos, todos vieram aqui. Passamos o dia lá. Eu estava a estranhar, lá atrás. Na conversa, gemer. Porque o meu habitat é lá em cima, no meu quarto. Como o peixe não pode ficar fora da água.
mas eu tenho o prazer de ir para o altar. Eu não sinto aflição. Ouviu? E isso está a trazer grandes danos ao reino de Satanás. Um homem que anda fechado, só orar, jejua. Mas vocês me ajudaram a entrar nesse propósito. Huawei agora. Ouviu? Tentem mais me provocar. Vão me ajudar para outros propósitos. Daqui a 3 anos, vão me ajudar para um outro propósito. Daqui a 3 anos. E vocês sabem. Yeah. Ouviram? Então, aquele barulho de 2022 me levou até... Sabe quantas dimensões teria dominado em 2022? Terceira dimensão. Que são as estrelas. Sabe, estou agora onde? A segundos da 7ª dimensão. 4 anos, mais 4 dimensões, associados nos antigos 3. 7 pontas, a caminho da 7ª ponta, a caminho do 7º olho. Vão lá no livro de Apocalipse, vocês vão ver isso. Que o Manuel tinha 7 pontas e 7 olhos. Ah, mas tu disseste que é o primeiro que trafegou essa distância. Sim, Manuel trafegou essa distância na sua morte. Aleluia. Aquele que subiu antes tinha descido nas partes mais baixas da terra. Seu corpo, glória a Jesus Cristo na morte, e ele estava a trafegar o inferno e o abismo. Estão a entender? Hein? Ah, mas desta vez o Elias vive mesmo aqui. Está marchando a terra, a trafegar o inferno, sujeitado ao inferno agora no abismo. E o abismo será também sujeitado. Estão a entender? Então os 4 anos me ajudaram a alcançar a 7ª dimensão espiritual. E sabe o que significa a 7ª dimensão? A plenitude do poder de Deus. No homem é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Vocês entenderam? Vocês estão a pensar que é uma brincadeira que estamos a fazer aqui na terra. Nós estamos a fazer algo que o mundo não pode entender. É os céus a trabalhar na terra. É a libertação dos cativos. É a limpeza étnica. Estou a falar étnica, não é a etnia das pessoas. Dos demônios e bruxos. Para não dizer, esse homem veio fazer limpeza étnica. Não. Limpar a era do Senhor. Só uso esse termo étnica. Limpar a era do Senhor. Para juntar o trigo e queimar a palha. Se eu não me escondesse através dos vossos ataques, como é que chegaria até aqui? Talvez estaria em almoços. Já estava no jejum, claro. Estou há 10 anos só a tomar líquidos. Então não me considero que, se não me escondesse, poderia estar a comer. Mas pelo menos estaria aí nas festas, passear, porque não sei o quê, ir visitar não sei o quê, fazer cruzadas. Essas viagens eu que estaria a fazer. Eu que estaria em Moçambique agora. Eu iria para Portugal, iria para São Tomé, mas não é essa a minha vocação, por enquanto. Um dia sim, eu preciso ainda alcançar todas as atmosferas espirituais. Tenho que construir a 3ª casa e terminá-la. E depois de terminar a 3ª casa, eu vou no deserto, e esse deserto é o preço para a casa ser cheia. Assim como já dominei a 2ª casa, já construí há muito tempo, mas tive que ainda trafegar o preço, essa 7ª dimensão que vocês estão a ouvir, que é no sol, não tem nada a ver com a lua, é o preço para encher a 2ª casa com a glória. Esse é o prumo na mão de Zorobabel, já não é mais de Zorobabel, de Elias, para endireitar tudo, para alinhar tudo. É o poder pleno
Oh, 7 pontas, 7 chifres, 7 olhos, poder pleno, glory to God. E agora? Vocês não têm nada? Vocês são vazios, pá. Por isso, quando eu falei que eu saí, encontrei uma agenda secreta lá ao lado do meu carro, tinha escondido o carro na casa da vizinha. Ele nem estava, porque ele sabe que não pode cruzar comigo, senão ia morrer. Ele me esperou, não sei onde é que ele fosse esconder. Quando ele viu que eu entrei, e ele veio. O propósito é para a mulher me ver, para me falar, olha, estava um homem aí, não sei o que, estranho. E eu falei, ainda bem que já saímos, senão ia lhe enterrar mesmo hoje. Como assim vi ameaçar um homem que está no sol? Sabe o que significa estar no sol? Não, calma aí. Quem está no sol, primeiro, venceu a morte, que é o escorpião. Segundo, venceu o inferno, que é a serpente do mar, a sexta dimensão. Estão entendendo? Venceu a lua, que é a sexta dimensão. Ok? E venceu aos segundos, vou vencer daqui a pouco, a sétima dimensão, que é o primeiro vento do céu. Que são as primeiras 3 horas do dia. Sétima, 3 horas, 8, meio-dia, 6, 9, 10, 12 horas. Acima disso está o Lúcifer. E o anticristo também, claro. Sabe o que? Onde vocês me ajudaram a chegar? No sol, pá. Sabe o que é entrar no sol? Tenho 2 horas do sol dominadas e meia, a caminho da 3ª hora. Isso aqui não é brincadeira, não. E já estou a vos avisar, quando o sol brilhar, a segunda casa vai se encher da glória da lua. Sabe o que Deus me mostrou? É muita loucura na terra, não de pessoas naturais, feiticeiros. Muitas mortes, já começaram. Nem posso nem falar. Porque eu tinha uma amizade muito grande com uma pessoa aí. Estavam a fazer brincadeira. Mas eu não tenho vergonha, eu tenho que advertir. Um rapaz que me procurou no monte, esteve comigo, não sei o que, depois foi para a igreja da estalagem e tal, não sei o que, nunca se firmou, não sei o que. Morreu hoje. E todos já estão aí, todos domingo está lá no que fica. Morreu. Quando me mandaram a foto, e meu amigo? Eu lhe chamava de meu amigo. Da terra aí do meu amigo Batista. Não acreditei que aquele rapaz morreu. Não querem se converter. Estão a pensar que eu vim trazer uma religião. Isso não é religião. Isso é igreja viva. Se os homens não se converterem, vão morrer. Ainda domingo passado, com a mulher dele, eu lhes abracei aí. Esse domingo não lhe vi, que foi anteontem. Mas o antepassado, aliás, não o passado, ele estava aí. Não é brincadeira, não. O sol vai brilhar. A minha fotografia é um problema. Se só agora, nas 2 horas e meia, as pessoas estão a olhar para a foto do homem, os feiticeiros estão a cair. Estão a desmaiar, estão a morrer. Leva no hospital, morreu. Quem blasfemar, morre. Agora imagine. Morreu também o pai deles. Ouviu? Aquele falso profeta, pai deles, que foi lá. Ele morreu por causa de quê? De ir falar mal de mim. Deveria viver mais um bocado. Ele foi lá no Fly e chegou lá, queria falar de mim. Estão a falar do meu cabelo, não sei o que. Tem um apóstolo aí que o cabelo dele é cheio de piolho. Quem anda a lhe falar não sei o que. E não sei o que, não sei o que. Chamou esse cabelo cheio de piolho. Não conseguiu falar o meu nome. Mas falava de mim. Disse que eu era falso e que era não sei quem. E eu mentia, não sei. Falou muita coisa. Só que o Fly não deixou ele falar de mim. O Fly disse, para com isso. Todo mundo, Angola viu. Não é o podcast mais, não sei o que é seguido, visto. As pessoas viram aquele maluco aí. As pessoas me falaram,
Olha, aquele Pai Nosso falou, pai deles, eu não gosto de falar Pai Nosso, falou de ti, chamou-te de nomes. Não somente lá, parece que foi mais num outro programa, onde ele também não consegue falar o apóstolo Marcelino, mas das características, um apóstolo com muito cabelo, que não penteia cabelo, cabelo cheio de piolho, cabelo sujo, que cheira mal, um apóstolo assim. E agora, morreu, né? Ele disse que morreria com 40 anos. Completou os 40 anos. Ele está pensando que os pais dele têm autoridade sobre a vida. O pai dele não tem autoridade sobre a vida. O pai deles não tem autoridade sobre a vida. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu mando na morte e mando no inferno. Satanás pode te dizer, vais morrer daqui a 80 anos. E Deus te matar com 20 anos. Ok? E não pode alterar. Ele vai saber no inferno quem é que ele brincou com ele. Esse que eu estava falando não é ele. Estava a falar do outro meu amigo. Vocês viam como eu lhe saudava lá na igreja? Fazer o quê? Todos agentes da secreta infiltrados dentro do que fica, o fim deles vai ser duro. Já avisei. Se não se arrependerem, vão começar, vai dormir, acordou morto. E se pensarem que fugir é a solução, a espada, lembra como é que o povo grita aí, ó espada! A espada vai se erguer, não há refúgio possível. O único refúgio é em Jesus Cristo, e através do arrependimento. E se esconder no Ocidente ou na América, ou sei lá onde, isso não é refúgio não. Não querem se converter, querem fugir, então é mesmo lá onde você pensa, pelo menos também se ajuda, né? Vai ajudar a tua família. Se a tua família não tem dinheiro, vai morrer, te enterra mesmo lá. Lá na Europa, se a tua família tem dinheiro, traz o corpo. Não tem problema. Agora, quem confessar, eu vou lhe proteger. Ninguém vai lhe fazer nada. Quem confessar vai receber a proteção de Elias. Elias manda na terra. Então, eu estava a dizer que 4 anos foram muito proveitosos. Mas se você ainda não completou 4, sim, então se estou só há 1 mês, vou falar mais o quê? Se ele chama as coisas que não são como se já fossem. Então, 4 anos, 7 níveis, 7 dãs. Até vão falar, até falar de dã. O que significa dã? Dã é dimensão. Dã não é nível. 3 estrelas, 6 lua, 10 sol. E o que acontece quando o homem dominar o sol? Isso nunca aconteceu. Depois da queda do homem, o sol ainda não se dominou. Foi deixado para agora. Porque se domina o sol, é trazer o jardim do Éden na terra. Outra vez. A única diferença é que no jardim do Éden viverão no Espírito os filhos de Deus e fora do jardim os ímpios no mesmo território. É como mais ou menos naquele tempo. Se Adão não pecasse, um exemplo, tá? Se Adão não fosse induzido no erro pela Eva, a Eva poderia ser expulsa e Adão ficaria. Só um exemplo. Adão continuaria nos seus privilégios, que estava no jardim, e a Eva ia sofrer as consequências do pecado. Só um exemplo, ok? Não estou a falar nada senão exemplificando. Então, quem dominar o sol, que é a 10ª dimensão, e depois tirar o eclipse, aquela negrura que a 8ª cabeça, ou então o Lúcifer colocar para tentar ofuscar o sol, lhe expulsar e ele fugir, e o sol brilhar, é trazer o jardim do Éden na terra. Somente vão experimentar o jardim do Éden, ou então os benefícios do reino de Deus que se manifestou na terra, os que entrarem no reino. E vai ser muito fácil as pessoas se converterem.
Não haverá cadeia nem prisão. Ainda assim continuará a decisão pela vontade das pessoas. Porque a salvação é a pessoa que tem que desejar. Mas quem desejar vai conseguir. Ah, sim, até que há povos que estavam condenados, como os muçulmanos. O vosso evangelho poderia converter. Se vocês não são convertidos, o vosso evangelho poderia. Qual muçulmano? Até os muçulmanos saíram do Islão, entraram no cristianismo, continuaram pior do que eles eram. Como se converteriam os chineses? Estou a falar aquelas nações que estão nos 4 ventos do céu. Começando no primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. São nações muito fechadas. Nações terríveis. Até a América que finge que é nação muito fácil, é nação do Evangelho. É mentira. É a mãe do Evangelho corrupto de Angola. Ou então a filha mais velha que aprendeu com a Babilônia, com a Roma. Eu não sabia, vi mesmo só agora aí. Quem mandou primeiro foi quem? Alguém que mandou isso aí. Ouviu? E outros estão a tremer. Todos que falaram palavras de blasfêmia contra mim não vão cumprir os dias da sua vida. Mas se você vir me procurar e dizer que eu teria falado que tu és falso, vais viver. Todos. Aleluia. Estão entendendo? Então, houve conflito, houve batalha, houveram guerras para que o homem chegasse até a este nível. O nível 7. No sol. Por isso está a morrer muita gente poderosa na terra. Porque no sol onde estão os homens poderosos da terra. Todos que governam o mundo, que reinam o mundo, que têm o monopólio mundial, quer na cultura, na política, no comércio, negócios e não sei o quê, na escrita, ciência, são poderes, são magos, são satanistas dos que têm pactos, alianças no sol. Esses não são macumbeiros, não. Esses são terríveis. Ouviu? Os reis da terra. Por isso estão a morrer muitos. Porque o homem entrou no território deles. Por isso estão com medo. Porque eles sabem que eles serão as próximas vítimas. Eles não querem se converter. Eles acham que eles são obstinados. Então esperam. É limpeza. Não vai escapar nada. A não que você dobre o joelho e confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Não é aquele Jesus aí da religião. O meu Jesus. Jesus que eu estou a pregar. Ele Pensei que estava no altar. Ouviram? Agora, eu preciso alcançar agora a chapa 12 do Sol, que é a 10ª dimensão. Eu preciso isso. Se vocês me ajudarem, estariam a me ajudar. Isto é, me atribularem, criar uma situação que vai me trazer tristeza. Fazem bem. Mas também, se não fizerem isso, também não vai mudar nada. Por isso, eu vos avisei de antemão. Me ajudem. E vocês me ajudaram. Vocês caíram na minha isca. Vocês não sabiam que eu vos provocava para me ajudar? Vocês nunca entenderam isso, né? Você veja só a Igreja Católica. A Igreja Católica é muito inteligente. Eu lhes provoquei, mas não caíram na minha isca. E vocês, seus filhos, vocês são tolos, pá. Vocês caíram na minha isca. Hein? Veja só o MPLA. O MPLA é inteligente. Não caiu na minha isca. Igreja Católica. São vivos. Não caíram na minha isca. Como assim aquele império daquele tão poderoso que mata, faz o que ele quiser, é o mais silencioso? Vocês achavam que eram burros, né? São espertos. Agora vocês ficaram aí. Vocês foram sacrificados, pô. Eu teria lançado a minha isca no mar. A vossa mãe é inteligente, fugiu, escapou. Disse, não.
Não vamos responder nada, senão vamos lhe ajudar e nós vamos perecer. Agora vocês, como são emocionados, que achavam que vocês eram dono do poder, com as falsas evidências que vocês vieram enganar na terra. Vosso líder, quando foi no São Tomé, disse que eu era falso, mas não conseguiu falar isso em público, no altar. Falou em off que eu era um falso profeta. Vamos lá ver quem é o falso profeta. Cai-se na minha isca, né? Hã? Ouviram? Caíram na minha isca. Falem isso a todo mundo. Falam os loucos, os idiotas caíram na isca de Elias. Avisem as pessoas, cuidado! Elias está a lançar a isca no mar. Não cai, não morde a isca, não. Quem são os que mordem a isca de Elias? Aqueles que falam que eu sou falso. Aqueles que dizem que eu sou bruxo. Esses caíram na minha isca. Não vão cumprir os dias da sua vida. Vão morrer em terra e idade. Infelizmente. Se é uma organização, não vai chegar até o fim. Vai desaparecer antes do tempo determinado. Amém? Tá bom. Estou a fazer 2 lives. Uma tem 141. Viu? Aquela aí tem mais. Outra tem 170. Você que está nessa live aqui, Apóstolo Marcelino das Nações, se inscreva nesse canal, nessa página aí. Doravante, porque tem mais também inscritos aqui. Aqui tem 30 e tal, aí tem 14 mil só. Aqui tem 36 mil. Então, vamos começar a fazer as lives agora aqui. Por quanto também aí sofreu muitas pancadas aquela página. Muitas pancadas. Muitas restrições, muitos avisos, muitos bloqueios. Então, eu acho que também estamos a entrar... Tem a ver com a nova fase, né? Glory to God. Doravante vai ser assim. Para ele ser conhecida a página também, vou começar a fazer nas duas, ok? Há condições de fazê-lo, podemos fazê-lo. Agora, eu quero ministrar... Quem é que já se inscreveu aqui nessa página? Apóstolo Marcelino das Nações. A primeira que eu entrei com ele. Tem 46 mil. Aqui só tem 14 ou 16. Esse 40 é muitos inscritos. No Mário Marco tem 18 mil e nesta aqui 40. Como é que é? Como é que se chama? Apóstolo Marcelino das Nações ou... Como é que é? Essa aqui. Dario, qual é o nome? Pelo século dos séculos. Catarina Laza, já se inscreveste? Neuza. Francisco Valentim. Vicky já se inscreveu. Cassandra também já. Ney, eu lancei isca. Há 4 anos, os pentecostais caíram na minha isca. Esse miúdo, Ismael, esses os Média, o Ken, o Eliseu, esses são vivos, pô. Esses sofreram nas minhas mãos. Desde o monte que eu falo os nomes deles assim abertamente e as suas práticas erradas, mas nunca pronunciaram-se. Só um também, o Ismael, que estava para cair na minha isca. Mas foi aconselhado pelo amigo dele para não fazer isso. Estava todo enjoado, vou processar o apóstolo Marcelino. O amigo dele disse, che, estás maluco ou quê? E ainda estava no monte. Alguém que estava lá que me falou. Ias cair na isca, rapaz. Já serias um cadáver. Iam me dizer o falecido Ismael. Fizeste bem de ficar em silêncio.
O primeiro falso profeta daqueles conhecidos em Angola que pronunciou o meu nome, não o meu nome, falou diretamente, é esse que morreu agora. É o único. Senão, todos têm que falar em off. Estão a falar nas mídias, abertamente. É esse. Eu sabia que ia morrer. Eu disse, caiu na rede de Elias. Apóstolo das Nações, ok, a conta é Apóstolo das Nações, Marcelino Mário Bento. Ok? Resistam isso aí. Apóstolo das Nações, Marcelino M. Bento. Não é Mário. Está só lá M. Bento. É assim, né? Marcelino M. Bento. Eu estava a pensar que é Apóstolo Marcelino das Nações. Viu? As pessoas iam procurar e não iam achar. Apóstolo das Nações, Marcelino M. Bento. Você que já está inscrito, amém. Agora também você começa já a partilhar também. Começa a partilhar essa conta. Começa a meter, como é que é? Como é que se diz? Partilhar e meter... Faz tudo aquilo que é necessário. Para além da partilha, inscrição, sei lá também se é um oi, um ok. Hein? Houve um corte? Como assim? Rede é mesmo. Ouviu? O inimigo já disse, olha, estou de olho também nessa página. E as pessoas caíram. Tinha 100 e não sei quantos, só tem agora 40. Vocês estão me ouvindo? São as minhas lutas, tá? Como eu estava a falar da página e tal, então o Principado de Angola foi no satélite e atacou a mesma página. Aquela live aí está em dia. Só essa aqui é que caiu. Gaspar, travou sim aqui. Lá não. Porque eu estava... Viu as minhas guerras? São visíveis. Só não vê quem não quer ver. Mas essas guerras é que me levam muito longe. Se engana quem pensa, olha, viu o que estão ali fazer? Não, você não está me fazendo nada, você está me ajudar. Olha, até aqui caiu. Caiu a live. Mas fiz uma outra live também. Voltei a fazer uma outra. O novo vírus já chegou no Brasil? Como assim? Confirma aí, brasileiro. O Nepal não foi descartada toda a possibilidade de ser uma pandemia, porque ele morre no mesmo sítio. Tia Luizinha, já chegou o Nepal? Meu Deus. Eu vi, se é essa ou não é, mas sei que vai arrebentar uma pandemia com letalidade de 80%, probabilidade de morte,
80. Eu vi. Ainda bem que eu não ocultei isso. Eu falo as coisas que ainda não aconteceram. Não estou a falar porque já tem Nepal. Os falsos profetas já estão a falar assim. Já estão a sonhar. Deus me revelou. Eu vi antes. Há 3 anos atrás. Depois de 2022. Eu acho que foi em 2023. Amém? Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. E eu vou ministrar a cura a você. Ele enviou sua palavra. E sua palavra os curou. Eu envio a minha palavra. E a minha palavra vos cura. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sejam todos curados. Enfermidade sai. Dores. Sejam todos curados. Pois Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. Pela sua pisadura, nós fomos sarados. E você que está a interceder por alguém que está doente, creia somente. A palavra chega até essa pessoa, não importa onde ele se encontra. Se está no estado de coma, vai levantar agora. Se estava deitado, manda levantar agora. Se você pode ligar para ele, ele já está curado. Possivelmente ele nem sabe que já recebeu. Recebam, recebam, recebam a bênção, portas abertas. Você que vai viajar, receba a bênção. Que a viagem seja uma bênção. Tudo corra bem em nome de Jesus Cristo. Toda a petição que você está a fazer, que a resposta chegue da parte do meu Pai, no nome de Jesus. Quem é que agora mesmo, procurador, faz teste? Você que tinha caroços, você que não conseguia levantar, levanta-te e anda. Você que não ouvia, começa a me ouvir agora. Paralítico, desce da cadeira, larga as muletas, anda. No nome de Jesus Cristo. A mulher estéril receba poder de concessão. Câncer, diabetes, problema nos rins, Nepal. Estou à espera do Nepal para lhe destornar. Se ele vier, eu vou acabar com ele. Receba a cura. Amém? Faz teste agora. Faz o que você não conseguia fazer. Faz um movimento que era difícil para ti. Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá. Não a 12 horas o dia. Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Hã? As pessoas estão espantadas com a coragem de Elias. Se esqueceram que Manuel também era assim. Olha aqui, olha, vocês ouviram, né? Mestre, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Eles pensaram que ele tinha fugido, né? Disseram, fugiu. Fugiu. Os meus inimigos aqui inventavam, mentiam às pessoas que eu estava no estrangeiro. Tony, né? Não tem o dia 12 horas. Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz do dia. E a luz deste mundo, aliás. Mas se andar de noite, tropeça porque nele não há luz. A noite vai passar já. Houve 3 horas do dia que não amanheceram. Não brilharam na terra. Mama. 3 horas. Depois de 3 horas,
a noite vai passar, o eclipse vai sumir e o choro vai terminar também. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem no amanhecer. Pode a tristeza durar toda a noite, mas a alegria ela vem na manhã. Quero acordar, canta. Tive uma visão hoje na noite, estava a brilhar a lua cheia e de repente foram aparecendo muitas luas no céu. Após isso apareceu um famoso cantor angolano entre os servos. Como é que é? Entre os servos, cabelo semelhante ao mestre, e o cabelo dele era, segundo o seu nome, era Prodígio. Entendi que essa é a segunda glória. Prodígios que vão acontecer entre os servos. O poder que vai aumentar muito. E a fama do mestre será grande. Em Angola todos conhecem o Prodígio, mas sei que a glória do mestre será muito maior no mundo todo. Muito forte, John. Tinha muito cabelo. O nome dele é Prodígio. É sonho que ele teve, ok? Um famoso. É perigoso ser famoso. Se ele não se converter, qualquer famoso que tentasse ser famoso vai morrer muito cedo. Ele pensava que Satanás tinha poder sobre a morte e sobre a vida. Só um tem poder sobre a morte e sobre a vida. Os que Satanás mata, tem que lhe entregar com eles. Aquele que tem poder sobre a morte, lhes entrega com ele. Pode matar. Ele disse que morreria com 40 anos e com 30 anos andou. Esperava mais 10 anos, né? Como o diabo lhe enganou. Ele até deveria cumprir os 40. Quem lhe mandou falar de Elias? Quem falar mal de mim? Porque Satanás tem vezes que ele tem cumprido a sua palavra, porque ele conhecendo a taça das pessoas, quando é que ciência, não sei o quê, ele pode avaliar. Tem cantores que fizeram pacto. Durante 6 anos eu vou morrer. Sucesso 6 anos, depois morro. E morreram mesmo no tempo, como não sei quem. Tem vários congolenses que morreram assim. Só que há um porém. Há um homem que vive na terra. Você pode apressar o tempo. Você sabia disso? Há um tempo determinado para os humanos. Os humanos só não cumprem os seus tempos porque foram julgados. Mestre, um ex-pastor da Mundial me falou que quer morrer, suicídio. Ele chama-se Carlos. Lhe manda vir aqui. Você está pensando que vamos interceder para um ex-falso profeta? Tem que chegar aqui para vir buscar o quê? Lhe manda o link, diz, entra nessa live e o apóstolo vai orar para ti, não vais morrer. E não vai morrer. Ouviu, Cleusa? Diz que existe um homem que pode evitar a morte em você. Diz que só tem um. Ou um dos discípulos dele, né? Blasfemou do cabelo do mestre, foi cortado. E o meu cabelo cresceu. Hã? E o meu cabelo cresceu. Disse que o meu cabelo estava cheio de piolho. Como assim? Um homem que tem o mundo nas suas mãos ter piolho na cabeça. Hã? Como assim? Se nem no monte entrou piolhos, lá nas matas onde a água era de muita valia, mas ainda assim nunca faltou água. Hoje mais, ele agora vai experimentar os piolhos do inferno, onde o bicho não morre, vai enfrentar as minhocas.
E depois vem um outro pecador e diz: esse homem se alegra com a desgraça dos outros. Tenta falar isso. A maior desgraça é no inferno. Falou isso, morreu. Falou isso, pereceu. Poderoso Deus. Onde vão seguir o pai deles? E o Fly é vivo. O Fly é aquele de Luanda, né? Ele embora choco. Falamos com coisa. Falou, para com isso. Diz a ele que quando ele sair para vir contar o testemunho, ok? Neide, tem que entrar na live. Anda a brincar muito esse rapaz. Eu tive que interceder por ele. Pra te adorar. Osman. Edwige, Ebacongo. Não, aqui os tempantes agora ficam muito chateados alguém. Osman. Quando se fala Bacongo, o Luiz engoliu tudo. Aí é, Osman. Entendi agora. Por isso que ele é vivo. Olha, eu acho que o puto é bem vivo. Gritou, para com isso. Domingo, uma senhora que vive lá próximo da igreja, no que fica, foi só dar uma oferta. Vai passar aí a igreja. Aí é. Tá atrasada, pá. Elias lhe diminuiu 10 anos. Osman, é um algo, né? Vamos outra vez para a Judeia. Vamos outra vez para a Judeia. Aleluia. Olha, mas logo o meu pediu a minha foto, né, Neide? Estão a ver? O puto quem? O Flávio pediu a minha foto. Mamãe, traz aqui a foto do apóstolo. Por favor, mamãe, não esquece. Não esquece. Oh, Flavinho. Por favor, dá-lhe o mata-bruxo. Os médicos vão fugir na sala. E aí o Daniel Abu? Como é que vai aí? Daniel Abu, ô brasileiro. Traz-me uma fotografia do apóstolo, mamãe. Não esquece a foto.
Não esqueça a foto do apóstolo, mamãe. Eu disse que 2026 seria um ano muito duro para os famosos de Angola e do mundo. Porque só neste ano de 2000 alcançarei mais ou menos quantas horas? 5 horas. 5 do sol. Já imaginou 5 horas do sol no sol? 5 dimensões. Se só 2 é que se vê, pá. Quase meio-dia, Gaspar. Aleluia. Tunasakwila tata. Amém. Olha, mais logo nos encontramos, tá? Depois da live dos ministros, estaremos aqui para darmos continuidade ao dia que se chama terça-feira. Deus seja louvado. Fique na paz. Jambe.